Bom, então vamos começar a nossa aula, tá? Nós vamos até 8, tá? Hoje são 30 do 4 do 25. De vez em quando dá aquela pontada, sabe? Ai, esse velho não vai começar a espirrar, vai? Pessoal, nós estamos na transliteração, correto? Deixa eu olhar aqui. Correto. O senhor começou. Ontem, a última aula, o senhor deu a transliteração, não foi? Eu estava assistindo. Peraí. Deixa eu ver aqui. Dia 23 foi. Dia 2, aí nós tivemos o período do Peça, né? Aí teve aquela senhora que veio a falecer, que era do Anjo de Oração. Aí tivemos aula dia 23, aula hoje dia 30. A primeira foi transliteração e pronúncia, transliteração, ok. É isso aí. Bom, transliteração e pronúncia. Pessoal, a transliteração, ela é um ponto muito importante, tá? Para a leitura de vocês. Mas a transliteração, para vocês chegarem na transliteração, é necessário que vocês venham a usar, fazer menção da grafia hebraica, tá? Acredito que a questão da transliteração, acho que hoje já fica bem mais claro. A transliteração é o mapa, tá? O que seria esse mapa? Você pega as palavras, você pode pegar textos e trabalhar a transliteração. Essa transliteração, ela tem um processo. Existe um processo em cima disso. O que acontece? O sistema maçorético, ele está nessa junção, tá, com a grafia hebraica, ou seja, com o sistema consonantal. O hebraico, ele é constituído somente por consoantes, tanto é que ele é conhecido como alfabeto consonantal. Não contém vogais, não contém letras maiúsculas nem minúsculas, tá? E somente consoantes. A transliteração é a retirada, ou seja, a transliteração é quando vocês passam a utilizar
a representação delas para o latim. Por exemplo, aqui nós temos uma das palavras mais utilizadas em toda a extensão do Tanar, tá? A palavra Israel. Israel. A expressão Israel, quando nós olhamos ali para a vida de Yaakov, né? A história de Yaakov, quando ele vem ali do rio, esqueci o nome do rio agora, é o Val de Jaboque, né? Que ele tem aquele encontro ali com um representante de Hashem. Ele passa a estudar a Torá na presença desse representante de Hashem. Aí é feita a seguinte pergunta: como te chamas? E aí ele disse: eu me chamo Yaakov. O personagem diz: a partir de hoje tu não te chamarás mais Yaakov, e sim Israel, porque como homem lutastes com Deus. Veja bem, a palavra Israel, ela tem um que nós chamamos de sufixo, tá? Ou seja, Israel significa aquele que luta com Deus. E não contra Deus, e sim com Deus, tá? Israel, aquele que luta com Deus. Aqui nós temos a parte consonantal na parte de cima e embaixo nós temos as vogais, tá? Senhor Juliano e os demais, a transliteração, já que a escrita em hebraico começa sempre da direita para a esquerda, a transliteração ela ocorre, procede, sucede, começa, inicia, seja lá qual for, da esquerda para a direita, tá? Sempre da esquerda para a direita no que tange a transliteração. Por quê? Porque aí já não é mais o hebraico. Ou seja, vocês estão tirando do hebraico e passando para o mapa, que é a leitura de vocês, a maneira como vocês vão ler, pronunciar, e assim, etc. O Yud é o Y. Eu acabei colocando um Y aqui, mas é Y. O I, tá? O S, o Resh, o A, E. Esse Shivá talvez seja uma pergunta, né, feita por vocês. E esse Shivá, o que acontece com ele? Ele não é sonoro. Seja bem-vinda, pastora Adriana, senhor Luan, sejam bem-vindos. Por exemplo, embaixo do Yud, eu tenho o Irik. O Irik é uma vogal breve, tá?
nós já estudamos as vogais, não já, pessoal? Já? Já Muito bem. estudamos. Muito bem. Então, a regra diz o seguinte: quando o Shiva ele é precedido por uma vogal breve, quando o Shiva é precedido por uma vogal breve, se esta consoante pela qual ele está embaixo não estiver o dagesh, significa que ele é neutro, tá? Só um momento. Vamos lá. Então, como aqui eu tenho Shiva, aqui eu tenho Irik. Esse Irik é uma vogal breve. Então, esse Shiva, ele fecha a minha sílaba, tá? Então, ó. Ok? Israel. A pergunta é, o que significa Israel? Aquele que lutou com Deus. Aquele que luta com Deus. Aquele que luta com Deus. Ok? Vamos a um personagem Ó, aí eu tenho um personagem, tá? Vocês poderiam, por gentileza, pronunciar a segunda palavra, por gentileza? Quem consegue? Micael. Seria Micael. Isso. Isso. Ó. Michael. Olha só. A mesma coisa lá vai ser aqui, na transliteração. Tem uma questão a mencionar aqui para vocês, referente à letra Raf. Por que a transliteração ela deve acontecer através do uso da grafia hebraica? Quando eu falo a grafia hebraica, é isso aqui, tá? Certo? A grafia hebraica ou a grafia quadrática, ou letras quadráticas, enfim. Vocês vão retirar agora através da representação para o latim.
por que eu coloquei KH? Porque KH é literalmente a representação desta consoante aqui no meio, que é o RAF. Tá? Se porventura vocês encontrarem pela frente, em uma possível leitura, vocês encontrarem uma palavra e que contenha esta representação KH, a pronúncia de vocês não é K, tá? Vocês não vão ler Mika. Por quê? Porque quando aparece KH, o som KH, o som é de 2 R's. Então, ler-se Ra, Re, Ri, Ro, Ru. Ela é muito parecida com a letra Rete, tá? Ela é muito parecida com a letra Rete. Ra, Re, Ri. Só que a letra Rete, ela é gutural e a letra Raf, ela é palatal, tá? Palatal. Mas todas as vezes em que a transliteração aparecer com KH, o som é esse, tá? Som é esse. Agora, caso a palavra lá na questão das letras quadráticas, se aparecesse Dagesh aqui dentro, aí vai ter que aparecer K somente. Tá? Por isso que vocês precisam trabalhar a parte quadrática, a transliteração. É um exercício que vocês precisam fazer de forma contínua. Por quê? Para vocês pegarem para vocês terem o domínio, para vocês conhecerem mais, até mesmo o próprio vocabulário hebraico. Né? Aí, não tenho Dagesh, então o som é de Ra. Então, eu coloco o patá. Pronto. Então, a minha pronúncia é Michael. Michael, com a ponta da língua fixando no céu da boca. A pergunta é, o que significa Michael? Quem pode me dizer o que significa Michael? Ninguém sabe? Nome de um anjo? Oi? Nome de um anjo? É, o nome de uma lar, mas o que significa? Quem é como Elohim? Ou seja, quem é como Deus? Né? Esse mi, ele é uma pergunta. Micha, quem é como ele? Não é quem é Elohim, tá? Ó, ele. O cuidado com a palavra Elohim. Cuidado com a palavra Elohim. Ela deve ser, eu não vou dizer que severa, mas tudo vai de uma condição
de interpretação. Tá? Por exemplo, quando aparece o termo Elohim, aí vocês precisam analisar o caso, contexto. Pode ser deuses, e esses deuses apontam para homens, autoridades. Tá? Michael, Michael, quem? Quem é como Deus? Aqui é uma pergunta, tá? Aqui é uma pergunta. Então, toda vez que você fala Michael, é uma pergunta que você está fazendo. Quem é como Deus? Quem é como o Criador? Quem é como o Eterno? Ou quem é semelhante a Ele? Existe alguém semelhante ao Eterno? Não, Não tem. não tem. Lá em Deuteronômio capítulo 5, diz que o Senhor Deus é um só, né? O chamar Israel fala, né? Chamar Israel. Quem é como Deus? Michael. Michael. Então, aqui é a transliteração e aqui é a tradução, tá? É a tradução. O que significa? Quem é como Deus? Ok? Vamos lá. O que eu tenho escrito aqui? A primeira palavra é Malehim. Não, não. Olha a explicação que eu falei anteriormente. Ninguém consegue? Que vogal é essa aqui? A.
E aqui? E. A pergunta é, ele é sonoro ou não? Não é sonoro. Por que ele não é sonoro, senhor Juliano? Ele antecede uma vogal breve. Não seria a vogal breve antecede ele? Sim, exatamente, isso mesmo. Então, a pronúncia correta é Malki, ou Malki, Malkitzedek. 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 Sedek. Que mudo. Aquele que palatal. Malkitzedek. Mismor le David Hashem roilo essa. Benot desyar betzeni al memenuchot enarleni. Nafshi yeshovev yacheni. Vemagalet sedek. Ó, Vema, Lema, Lema chamou. Ali tem uma expressão que ela é quase parecida com Malkitzedek. Ó, Vemagalet Sedek. Vemaglet Sedek. Aqui é Malkitzedek. São palavras bem parecidas. Malkitzedek. Rei de justiça, ou reino de justiça. Justiça vem de justo, justo vem de justiça. Sedek, sadik, saikim, certo? Malkitzedek, Malkitzedek, um rei de justiça. O reino de justiça, um rei de justiça, a espécie de um sumo sacerdote, um Gadol Kohen, uma espécie de sumo sacerdote, um Gadol Kohen, um tzadik, um Malkitzedek, que é um justo juiz, um justo, um reino justo, e por aí vai. Malkitzedek. Certo? E agora, como fazer a transliteração desta palavra? Ó, mal, malki, o Malkitzedek, rei de justiça, o reino de justiça. O rei justo. Ok? Tudo certo? Moré. Pois não? Faça a pergunta. Essa última letra de Tzedek é um cuff?
Oi? Essa última letra aqui, isso é um CUF? É o COF. Aqui é uma outra situação também. É um outro processo da transliteração. É um outro processo da transliteração que é o seguinte. Deixa eu tomar um copo com água. Ó, esse COF, ele tem o mesmo som do CAF, tá? O mesmo som, a mesma fonética do COF é do CAF. Elas são palatais, tá? COF, CAF. No caso da transliteração da Melquisedec, há a possibilidade de vocês encontrarem a palavra com a transliteração K. É por uma questão de uso, tá? Que o certo era que, mas vocês vão encontrar com K. E isso é por uma questão de pronúncia. Existe um tratado, se não me falha a memória, na Sefer, a editora Sefer, que ela fala, um tratado, das letras palatais e guturais. O COF, ele tem o mesmo som, a mesma pronúncia, a mesma fonética da letra CAF. Tanto é que vocês vão ver muitas das vezes palavras com a letra COF sendo transliteradas por K. Tá? Por que há necessidade da escrita hebraica, pessoal? Justamente por essa questão. Porque vocês, caso não a conheçam, né? E aí, vocês vão querer dar uma interpretação para uma determinada palavra, e só que essa palavra ela foi transliterada por K. Só que é que. Ou pode ser K e não que. Por exemplo, a palavra Kadosh é com que é o Kof, mas na transliteração se usa o Kaf, mas é Kof. A palavra Boker Tov, a expressão cotidiana Boker Tov, vocês vão ver com K, mas é com que é o Kof. Por que vocês poderão ter uma total facilidade de retirar da transliteração e passar para a grafia hebraica? Porque é uma expressão que vocês já conhecem. Mas talvez se fosse uma desconhecida, vocês teriam que pesquisar. Caso não, é óbvio que vocês iriam ter muita dificuldade. Não é fácil. Por isso, o treino de forma... eu não digo exagerada, né? Mas é um exercício de contínuo que vocês precisam ter para trabalhar tanto a questão da escrita quanto a pronúncia. É um cuidado, tá? Aqui eu coloquei certo, que, Sedek, mas possivelmente em bíblias aí que trabalham com a transliteração, colocar K, né? Moré. Só me veio uma dúvida. Aqui no Brasil, por exemplo, em cada região tem uma pronúncia um pouco diferente. A pronúncia do mineiro, com carioca, com gaúcho e assim vai. Em Israel, há essa diferença de pronúncia? Ou é a mesma em todas as regiões de Israel? Você sabe me dizer? Olha, boa pergunta. Há quem diga que sim, mas não como aqui no Brasil.
é algumas palavras, né? Algumas palavras, não são todas, entende? Nós chamamos de sotaque, né? Sotaque. Correto. Sotaque. Há quem diga que sim, mas não de forma como é no Brasil, né? A forma no Brasil é gritante. E, além disso, ainda vem com o que nós chamamos de linguagem regional, né? Que é as gírias, né? Já tem isso também. Mas acontece, só que não de forma gritante como no Brasil. Por exemplo, nós falamos, nós pronunciamos Torá. Alguns falam Torá, né? Torá, Torá, Torá. Por exemplo, alguns falam Koshé, outros falam Caché, outro Koshé. Aí já tem aquela questão, né, do Yiddish para o hebraico, etc. Certo? Eu tenho que ficar tomando água. Parece que, na medida que eu vou falando, vai esquentando. Acho que é isso. Vai esquentando, aí passa a dar aquelas pontadas, sabe? Então é isso. Tá? Melchizedek. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Que o eterno Kadosh Baruch Hu, bendito seja ele, abençoe e conceda-lhes a noite, uma noite abençoada. Amém. Shalom, shalom. 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 Shalom.